Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo com 3 coisas que você pode fazer para você nunca ficar pobre e também para você sair de uma situação financeira difícil caso você esteja passando por uma. Mas é muito importante que você fique até o final para você entender todas as dicas. Então, vamos embora! No começo de vídeo, eu iria aqui pedir para você deixar o like e se inscrever, mas vamos fazer diferente nesse vídeo. Eu vou te passar aqui tudo que eu tenho para te passar, esse passo a passo, e aí, no final do vídeo, se realmente esse passo a passo fizer sentido para você, você deixa o like e se inscreve, e aí também comenta, esse passo a passo realmente faz sentido. Mas tem que ser um combinado, porque eu tô aqui tentando me dar o máximo para você entender esse passo a passo, então se você realmente curtir, não se esquece aí de deixar o like e se inscrever no final, e eu vou te cobrar. Mas vamos começar o vídeo. O que é esse passo a passo? Só antes de eu falar realmente a primeira coisa, cara, é um passo a passo muito simples e muito efetivo, só que você tem que aplicar com discernimento e com constância. Por quê? Porque se você realmente fizer à risca isso tudo, no longo prazo, se você continuar fazendo, com certeza isso daqui vai te tirar talvez de uma situação financeira que você pode entrar. Mas, sabendo disso tudo que você tem que aplicar aí com disciplina, vamos para o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo desse nosso passo a passo? É fazer um planejamento financeiro. Ah, que saco, planejamento financeiro, odeio fazer planejamento financeiro. Eu sei que não é legal, mas é muito importante. É um momento de reflexão de você com você mesmo. Tá, como que a gente vai fazer esse planejamento financeiro? Primeiro, vamos fazer uma lista com 2 colunas, uma de despesas fixas e outra de despesas variáveis. O que são as despesas fixas e as variáveis? Cara, a despesa fixa, como fala aí o nome, é aquilo que você gasta todo mês para conseguir sobreviver. Então, por exemplo, é a conta de água, a conta de luz, o mercado, o seu aluguel, tudo isso que você tem que pagar todo mês para sobreviver, você vai pôr nas despesas fixas e depois nas despesas variáveis, você vai colocar aquilo que varia ao longo do mês, que não necessariamente você precisa gastar para sobreviver. Como, por exemplo, sair para jantar, para almoçar, aquele salão de beleza ou a barbearia que você vai, que talvez você não vá todo mês, um cinema talvez que você também às vezes curta aí no final de semana. Cara, você vai anotar e vai fazer uma lista com tudo que você gasta todos os meses da sua vida. Depois disso, a gente vai fazer agora outra tabela, uma tabela com 5 colunas dessa vez. Uma você vai escrever necessidades, na outra você vai escrever lazer, na outra educação, na quarta coluna objetivos de curto e médio prazo e na última coluna liberdade financeira. E agora que você já tem essas 2 tabelas, as das despesas e também essas com 5 colunas que eu falei, você vai colocar todas essas despesas distribuídas nessa outra tabela com 5 colunas. Então tudo aquilo que for necessidade, que você precisa gastar todos os meses, você vai pôr nas necessidades. Aquilo que você usa para lazer, você vai pôr na parte do lazer. Aquilo que você investe para educação, palestras, livros, cursos, você vai pôr na parte da educação. E aí, caso você não tenha nada investido para objetivos de curto, médio e longo prazo, que é a nossa liberdade financeira, tudo bem que a gente já vai arrumar isso. Mas, se você tiver aí algum plano para essas coisas, também coloca nessa tabela. Agora você vai calcular a porcentagem de cada coluna dessas 5 coisas que eu te falei. Então, por exemplo, se você ganha R$2.000 no mês e gasta aí mais ou menos uns R$1.000 só para suas necessidades, para mercado, para contas, para pagar o seu aluguel, você vai por aí que 50% do seu salário vai só para as necessidades. Se você aí gastar mais R$200 só para lazer, você vai pôr que 10% vai só para lazer e assim em diante. Depois que você tiver completado tudo isso com as porcentagens, a gente vai ter um momento de reflexão mesmo aqui. Eu vou te passar agora algumas porcentagens do que deveria ser mais ou menos o ideal para cada um. O ideal seria você gastar mais ou menos 55% com as suas necessidades, 10% para o seu lazer, 10% também para a educação e também para os objetivos de curto e médio prazo. E se você me acompanhou aqui nessa conta, faltou 15% para sua liberdade financeira. Agora que você sabe mais ou menos o quanto você precisa gastar em cada uma dessas 5 colunas, você pode adaptar o seu planejamento financeiro para essas 5 porcentagens. E depois de você adaptar realmente para todas essas porcentagens, que aí o ideal não necessariamente é o que você precisa seguir à risca, você pode dar aí uma tangenciada entre essas porcentagens, você vai pôr esse planejamento, essas 2 tabelas em um lugar muito visível.
põe no espelho do seu banheiro, no seu escritório, na capa do seu computador, porque isso é muito importante. Você tem que olhar para isso todos os dias, porque como eu disse, você tem que ser disciplinado, você tem que seguir isso com disciplina. Seguindo isso, você pode aí deixar de passar por inúmeras situações financeiras extremamente ruins. Então você não vai simplesmente fazer isso tudo e deixar o papel de lado, jogar no lixo. Põe num lugar que você fique visível todos os dias para você realmente pôr isso em prática. O nosso segundo passo agora é se pagar antes. Como assim se pagar antes? Cara, sabe quando chega aquele salário que você já quer gastar em roupa, você já quer gastar em cinema, você quer gastar em restaurante? A primeira coisa que você vai fazer quando você receber esse salário é reservar aqueles 25% só para os objetivos de curto, médio e longo prazo, que, como eu falei, é a nossa liberdade financeira. Por quê? Porque eu sei que muita gente vai tentar deixar para o final do mês e falar: ah não, eu uso essas porcentagens, o quanto sobrar no final do mês eu invisto. E cara, tá errado esse pensamento. O nosso pensamento é de gastar tudo e depois ver se sobrou. Mas a gente devia pensar de outro jeito, devia pensar: ah não, no começo do mês eu vou reservar isso daqui já para investir e depois eu vivo com todo o resto que eu tenho. E por que eu tô colocando isso no nosso segundo passo? Porque eu sei que muita gente iria deixar de realmente organizar esses 25% só para investir. E essa é a parte que vai mudar o seu jogo. Esses 25% é o que vai fazer com que você realmente consiga sair aí de uma situação financeira ruim. Então presta muita atenção no que eu tô falando, foca aqui comigo que esse passo é muito importante. Se pague antes sempre. Mesmo que você aí não consiga reservar esses 25%, cara, vai se pagando antes aos poucos. Começa com 5%, depois tenta ir pro 10, 15, 20, vai indo aos poucos, degrau a degrau, porque é muito importante que você faça essa parte, porque essa é a parte que vai realmente mudar o jogo, como eu disse. E antes de falar, o nosso terceiro passo aqui vai ter uma dica bônus, um passo bônus, então fica até o final para você não perder essa quarta dica, que também vai ser muito importante. E eu também vou te cobrar do like e de se inscrever, porque até agora as dicas foram assim de ouro. O nosso terceiro passo aqui é estudar educação financeira e investimentos. Por quê? Porque, cara, como eu falei, esses 25% que a gente reservou só para esses objetivos de curto a longo prazo, a gente vai investir esse dinheiro. E é muito importante que você saiba ao máximo multiplicar o seu dinheiro. Como eu disse mais uma vez, se pagar antes é tão importante porque essa é a grana que você vai conseguir multiplicar cada vez mais. E é aqui que está toda a importância de se pagar antes e também de estudar educação financeira. É estudando educação financeira que você vai aprender aí a gastar melhor, a economizar mais, a investir melhor. E você precisa saber fazer isso para conseguir, de fato, não passar por nenhum perrengue financeiro. Então, aqueles 10% de educação que a gente falou lá no começo, no planejamento financeiro, cara, pelo menos durante os 6 primeiros meses, tenta pôr isso em curso, em livros, em palestras, que vão realmente te trazer muito conhecimento e te suprir dessa necessidade que a gente tem, porque realmente é muito importante que a gente saiba investir para a gente conseguir ter no longo prazo um conforto muito maior do que a gente tem agora. Então nunca se esqueça, investir é muito importante e saber multiplicar ao máximo o seu dinheiro também é muito importante, por isso que esse é o nosso terceiro passo. E agora vamos para o nosso passo bônus, o quarto passo, e aí agora já vou te cobrar, porque eu só ia fazer esses 3 passos, mas como eu lembrei aqui ao longo do vídeo esse quarto passo eu também vou pôr, mas as dicas até aqui já foram de ouro, então aí ó, tô te cobrando, hein, se você realmente achou que fez sentido para você tudo isso que eu te passei, já deixa o like, já se inscreve e também já comenta que essas dicas valeram a pena. E a nossa dica bônus aqui, o nosso quarto passo, é criar uma reserva de emergência. Se você já é inscrito aqui no canal, você já ouviu falar isso inúmeras vezes, mas se você é novo ou se você não sabe o que é uma reserva de emergência, eu vou explicar aqui rapidinho, é bem simples para você entender. Você vai pegar aquelas necessidades, aqueles 55% lá do planejamento financeiro e multiplicar de 3 a 12. Por que de 3 a 12? Porque você está pegando aí as suas necessidades e está multiplicando pela quantidade de meses que você pode precisar desse dinheiro. Então, por exemplo, se você for demitido ou você passar por alguma situação de saúde muito complicada, concorda comigo que você vai precisar de algum dinheiro? Então, é para isso que serve a sua reserva de emergência. Você vai aí ter mais ou menos uns 3 a 12 meses que você consegue aí
ficar vivendo num padrão de vida que você já vivia sem precisar ganhar nenhum dinheiro. E é muito importante que você tenha a sua reserva de emergência, porque ela de fato vai fazer com que você nunca tenha aí que pedir empréstimos para bancos, pedir financiamento para bancos, e é isso que vai mudar o seu jogo no longo prazo. Então nunca se esqueça de, depois de ter seguido esses 3 passos que eu já te passei, criar uma reserva de emergência quando você já estiver aí com um pouco mais de dinheiro, porque é essa reserva de emergência que vai te dar uma gordurinha a mais para caso você passe algum perrengue aí e seja demitido ou aconteça alguma coisa na sua vida, beleza? Se você realmente achar que essas dicas foram boas, não esquece do like, de se inscrever e também de comentar que as dicas foram boas, hein? Tô te cobrando mais uma vez, não esquece, hein? Tamo junto!